tu e retende o bem. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós analisarmos exatamente esse pedacinho, porque ele é um pouco grande, mas esse pedacinho ele fala assim, que vigiemos, que oremos e vigiemos, que eduquemos. Quando ele fala aqui, ó, ademoestais, tá aqui em cima. Gente, depois de uma certa idade, a situação fica crítica, o olho não pronuncia direito, uma coisa de louco. Aqui, quando ele fala assim, ademoestais os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo, sustentai-os os fracos e sejais pacientes com todos. O que isso quer dizer? Vivenciar o Evangelho. É exatamente isso. Consolar os fracos, ademoestar nada mais é que ir lá e conversar, ensinar, mas acima de tudo, exemplificar. Não adianta nós falarmos assim, faça o que eu estou mandando e não faça o que eu faço. Não. As pessoas, muitas vezes, elas nos observam para aprender conosco. É como a história do vizinho que é invejoso. Ele está sempre nos observando. Se nós compramos um carro, ele quer comprar igual. Se nós compramos uma blusa, ele quer comprar igual. Olha que coisa maravilhosa, que ótimo isso. Porque se nós estivermos caminhando no bem, se nós estivermos fazendo o bem, nós estaremos sendo bons exemplos para essas pessoas. Porém, se nós estivermos fazendo o mal, também estaremos sendo um mau exemplo. Então, olha a nossa responsabilidade aí. Quando Cristo fala, ora, vigia, nós voltamos lá para Paulo, na questão do ponto de vista. Ele estava extremamente firme no seu ponto de vista. É isso e acabou. Esse Cristo é um desordeiro. E quando ele se vê de frente ao Cristo, ele fala assim, não. E ele muda radicalmente. E ele morre aquele homem velho e nasce um homem novo, que é Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. O homem que trouxe muitos desses ensinamentos que nós temos hoje. Cartas escritas de dentro da prisão. Cartas para levar a paz, o amor. Cartas para espalhar o Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa nova. Para falar do Cristo, para falar do amor, para falar da caridade, do perdão, do entendimento, da compreensão, da tolerância. E a questão é, será que nós temos isso? Será que nós estamos pelo menos caminhando para isso? Paulo é o exato exemplo da reforma interior. Ele abriu mão dos pais, porque os pais não aceitaram a escolha dele de se tornar um cristão. E além dele já ter perdido a noiva, como nós dissemos lá no início do Evangelho, ele tinha a noiva Abigail, mulher que ele mais amava, e estava determinado, disposto a desposá-la. E de repente ele descobre que ele, Saulo, foi o assassino do irmão dela, que ela procurava há tantos anos, e ele prometeu que iria encontrá-lo. Só que, para surpresa de Paulo, para surpresa de Abigail e para surpresa de Estevão, que era exatamente o irmão de Abigail, eles se encontraram sim, no circo, quando Paulo mandou apedrejar o irmão de Abigail, e ela, olhando aquela cena horrorosa, o reconheceu e disse, este é meu irmão. E ali, naquele momento, ele já começou a morrer por dentro. E o tempo foi passando, e terminou o noivado deles, mas ele sempre com aquele amor, com aquele carinho. Ela ficou muito doente, desencarnou, mas antes de desencarnar, ele foi visitá-la.
e ele descobriu que ela havia se tornado cristã. E aí foi que ele determinou a perseguir Zacarias. E por conta disso, nós temos hoje um Paulo que nos trouxe tudo isso. Como dissemos anteriormente, a reforma dele foi exatamente através da dor, mas ele teve outros convites anteriores para vir pelo amor. Mas infelizmente ele não aceitou. E esses convites nós temos todos os dias dentro dos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, quando muitas vezes nós não aceitamos as imposições dos nossos pais, não aceitamos as imposições dos nossos cônjuges, dos nossos irmãos, das pessoas que convivem conosco. É nesse sentido que Paulo fala: acorda, tu que dormes. Por quê? Nós estamos na terra exatamente para amar, para respeitar. E a questão é, será que nós realmente estamos amando e respeitando, principalmente respeitando o nosso próximo? Nós estamos buscando aprender com as pessoas que estão conosco, ou simplesmente nós impomos o nosso ponto de vista e acabou? E se você não aceita, problema seu, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Só que nós não podemos esquecer jamais que nenhum de nós vive sozinho no mundo. Todos nós dependemos uns dos outros para crescer moral e espiritualmente. Até fisicamente, nós precisamos das pessoas para crescer em espírito, para crescer em matéria. Que possamos refletir, já que o Sérgio citou o final do ano, não vamos usar de hipocrisia, vamos dizer assim, no Natal. Ah, eu vou abraçar você porque é Natal. Não. Que possamos começar esse auto-perdão e o perdão dos demais agora, tirando essas escamas de mágoa, de ódio, de vingança, de malquerência, e colocando amor, a luz do amor, a luz do perdão, a luz da misericórdia. Ninguém, absolutamente ninguém, fere o outro se não estiver ferido. Nós temos que entender que quando as pessoas nos fazem algum mal, é porque esta pessoa está gritando por socorro. Essa pessoa está doente. E na maioria das vezes, quando alguém grita conosco, quando alguém nos faz algum tipo de mal, é reflexo, até por uma questão de defesa, nós devolvemos. E o Cristo não ensinou isso. O Cristo ensinou: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, quando o mal chegar a nós, que possamos fechar os nossos olhos e buscar a luz divina e falar assim: Senhor, me sustenta e ajuda aquele. Porque não é fácil nós recebermos o mal e continuarmos ali firme. Então, que possamos pedir a sustentação da nossa fé, o equilíbrio, e que possamos, principalmente, pedir o amparo e a luz para aquele que fere. Para nós, no sustento. E para aquele, para que ele seja amparado. Veja, nós somos sustentados, nós já estamos bem. Nós estamos aqui, ouvimos o Evangelho, estudamos o Evangelho, e isso é maravilhoso. E aquele que não tem conhecimento? Olha o que o Evangelho disse: admoestai, ensinai, amparai. Essa é a nossa missão na Terra: amar, amparar, proteger, auxiliar sempre, porque é pelas nossas obras, como diz o tema do livro, é exatamente pelas nossas obras que nós vamos ser julgados. As nossas obras no bem, no amor, na paz e na caridade. Não é o que deixamos de fazer, e sim pelo que fizemos. Que possamos refletir nesse contexto. Paulo passou por diversas adversidades. Ele passou por muitas dificuldades mesmo. Ele foi apedrejado, ele foi mordido por cobra, ele foi preso, ele foi chicoteado.
Tudo isso em nome do Evangelho. E ele ainda diz no texto, em tudo dai graças a Deus. E por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, eu ainda não tenho tanto entendimento assim, e Deus o sabe, mas, por incrível que pareça, nós aprendemos muito mais com a dor do que com a alegria. Porque quando nós caímos e tropeçamos, né? Quando nós tropeçamos e caímos, aliás, dói. E aí nós ficamos mais espertos para não tropeçar novamente e nos machucarmos novamente. Então, a lição parece que ela tem um quê a mais. E quando tudo dá muito certo, nós ficamos muito confiantes e, consequentemente, indisciplinados. E aí é que nós acabamos caindo em erro. Então, que possamos aprender com os nossos erros, que possamos valorizar os nossos erros, o nosso aprendizado. Não é que nós vamos ficar nos martirizando, eu errei. Não. Aprender com os nossos erros. Como diz o Chico, nós não podemos fazer um novo começo, mas nós podemos, sim, fazer um fim diferente. Voltar lá para o começo? Não dá, não tem como voltar. Mas nós podemos melhorar daqui em diante. Imagine Paulo como se sentiu quando ele conheceu o Cristo, e tantas mortes, e tantas atrocidades, e tantas tristezas aconteceram amando dele. Se ele ficasse paralisado ali naquela culpa, ele não teria trazido tantas coisas maravilhosas como ele nos trouxe. E o que ele fez? Errei, mas a partir daqui vou consertar. E é esse o convite a todos nós. Erramos, é errando que se aprende, como diz André Luiz. Mas a partir daqui, deste momento, eu vou trabalhar para acertar, para vivenciar o Evangelho, levar a boa nova e ser muito, infinitamente feliz. Porque, absolutamente, Deus não colocou nenhum de nós aqui na Terra para sofrer. Se nós sofremos, tenhamos certeza absoluta. Se nós sofremos, é porque nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, e assim sucessivamente. Eu não lembro de todos os pecados. Muita paz a todos. Eu fico? Exatamente. Ele transcendeu. Essa é a coisa mais maravilhosa. Tem uma parte do Evangelho que ele fala assim, ele brigava muito com os judeus, porque não pode comer carne de porco, porque tem que ser circuncisado, e aquela coisa toda, e ele falava assim, não, para o Cristo, para o amor, não precisa de nada disso. Então, o que ele fez? Por que ele é chamado de apóstolo dos gentios? Porque ele levou a boa nova a todos os lugares, independente de religião, independente de qualquer coisa. Ele levou para todos os lados, para todos os cantos. Ele não falou assim, o Evangelho é só para o povo eleito, para o povo... Não, ele transcendeu. E é exatamente o que nós devemos fazer, transcender. Porque quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados, nós berramos, batemos, enfim... Todo mundo percebe quando nós estamos bravos. Então, por que não perceber quando nós estamos felizes? Esse é o convite. Que possamos transcender, mostrar o quanto estamos felizes de vivenciarmos o Evangelho. Os nossos irmãos,
evangélicos, tanto quanto nós, eles ficam com a Bíblia na mão, na Praça da Sé, porque Jesus! Particularmente eu acho aquilo maravilhoso. Maravilhoso! Porque quantas pessoas estão passando ali na Sé naquele momento, que acabaram de perder um emprego, ou qualquer outra coisa, e estão ali precisando de uma palavra amiga, e encontra um irmão que está falando de Jesus. Não importa se ele está falando certo, se ele está falando errado, mas ele está falando de Jesus. E nós, sempre tão dentro do nosso ponto de vista, olhamos e falamos, mas o que é isso? Que absurdo. Alguns de nós falam, não, vamos ouvir. É como eles dizem, às vezes o Espírito Santo está ali falando e nós nem damos bola. Antigamente, as pregações eram feitas assim, na rua. Então, quer dizer, não mudou muita coisa. A questão é nos despirmos desta coisa chamada ponto de vista e nos abrirmos a aprender com as pessoas o que elas têm a nos ensinar, não nos esquecendo que a escola, o mundo é uma escola. Todos nós somos alunos. O grande professor é Deus, nosso Pai, que é o diretor, e Jesus, que é o nosso mestre, irmão amado, e que está ali sempre nos orientando, sempre nos ensinando, e às vezes a gente repete, mas tudo bem, a misericórdia é divina, e ali a gente vai até aprender. E a gente aprende. Só ter paciência que aprende. Bom dia. Bom dia, Márcio Bellini. Eu queria que você falasse assim sobre o complexo de culpa dentro do que você estava falando, né? Uhum. Se isso ajuda, ou se isso prejudica a culpa que a gente erra, né? Volta igual Paulo. Exatamente. Cai, levanta, mas e como é que fica a culpa assim enquanto A culpa, ela tem que ser trabalhada da seguinte forma. Como nós dissemos anteriormente, o André Luiz, ele diz a seguinte frase: é errando que se aprende a errar menos. Na questão da culpa, a culpa, ela nada mais é que o início da conscientização. Quando nós sentimos culpa por algo, isso está nos mostrando que nós erramos em algum ponto. Então, é o início da conscientização. E é importante esse sentimento, porque ele nos faz refletir, ele nos faz raciocinar referente às nossas atitudes, sobre os nossos conceitos e os nossos pontos de vista. E aí, o que acontece? Nós podemos tomar a posição de coitadinhos. Ai de mim, errei, e não fazer nada para melhorar, nada para amenizar o nosso erro. Ou nós podemos tomar a atitude mais acertada, que é assumir os nossos erros e trabalhar para, não digo desfazer o que nós fizemos, porque muitas vezes isso é impossível, mas pelo menos para amenizar e aprender com os nossos erros. É importante, é imprescindível que nós realmente possamos rever todas as noites as nossas atitudes e não ficar nessa posição de, puxa, errei, estou condenado. Não, errei ontem. A partir de agora, eu vou acertar, vou buscar, vou aprimorar, vou aprender, vou ensinar. Ontem nós acordamos e não demos bom dia, porque estávamos de mau humor. Mas hoje nós temos consciência que o bom dia é essencial. Então vamos dar bom dia. E, se possível, pedir perdão por não ter dado bom dia ontem. Afinal de contas, nós conosco somos uma coisa. E as pessoas ao nosso redor não têm bola de cristal para adivinhar o que se passa conosco. Às vezes nós chegamos, por exemplo, no ambiente de trabalho, bom dia! E todo mundo olha assim, nossa, viu o passarinho verde, que bom! E essa energia é muito boa, porque nós passamos o otimismo, o amor, a felicidade, o contentamento, aquele graças a Deus que Paulo nos ensinou.
E às vezes o nosso colega de trabalho nos responde da seguinte forma: bom dia, por quê? Então nós já entendemos que esta pessoa não está num bom dia. O que nos cabe? Orar por esta pessoa, já que nós estamos tão bem, que possamos fechar os nossos olhos e falar assim: Senhor, ampara esse nosso irmão, que ele tenha um dia bom. Já fizemos uma parte, podemos ir lá e cumprimentar de perto. Você está bem? Quer conversar? Olha que maravilhoso. Nós estamos trabalhando com o Cristo. Agora, se acontece conosco de alguém chegar, bom dia, e a gente fala bom dia, as pessoas também entendem que nós não estamos bem. Porém, nós temos o conhecimento, porque nós estudamos o Evangelho e viemos à casa espírita e sabemos como proceder com o outro, fazendo uma prece para ampará-lo. Mas aquele que está lá, que nos deu um bom dia bonito e nós retribuímos com um bom dia xoxo, não sabe disso. E aí, de uma certa forma, nós ficamos cobrando, porque a pessoa não veio até a nossa mesa conversar conosco. Que absurdo, né? Poxa, eu sempre sou tão participativo, vou lá, converso e a pessoa não retribuiu. Que possamos fazer as coisas sem buscar retribuição. Porque muitas vezes a culpa vem exatamente disso. Nós fazemos algo buscando uma retribuição, a retribuição não vem, e aí nós ficamos melindrados e fazemos algo que acaba magoando, e depois nós entendemos que a pessoa não tinha tanto entendimento, tanta compreensão assim, e nos sentimos culpados porque não deveríamos ter feito aquilo, deveríamos ter tido mais paciência, deveríamos ter sido mais calmos. Deveríamos, mas não fomos. Somos humanos, como todos. Estamos em fase de aprendizado, como todos. Então, que possamos fazer as coisas, tudo, sempre, com muito amor e principalmente desprendimento, sem buscar a retribuição. Porque quando nós buscamos a retribuição, muitas vezes nós nos decepcionamos. E quando nós fazemos de forma despretensiosa, desprendida, a coisa flui de uma forma mais gostosa, mais harmoniosa, e nós sempre vemos os resultados. Sempre. Tudo o que vai, volta. Ação e reação. É a lei divina agindo sempre. Se nós damos amor, é amor que vamos receber. Mas, se é intolerância, impaciência, infelizmente também é isso que nós vamos receber. E a culpa é essencial. É o despertar para a reforma. Se quiser, né? Porque aí não adianta. A pessoa tem que querer reformar, melhorar e agir. Ou ficar ali, coitado de mim. Essas coisas assim. Né? Alguma questão, né? Tranquilo, todo mundo entendeu tudo? Aqui o povo levanta a pestana, dá risada, olha para baixo, mas não pergunta. Só queria lembrar do perdão, né? Que é importante. Uhum. Colocar lá o bilhetinho. Então, acho que isso também vai ficar muita gente, né? Então, que ele tem que se perdoar, porque nós estamos numa caminhada para progredir mesmo, né? Para a gente nos melhorar. E, assim, saber que nós já erramos e que nós temos que, se errarmos de novo, não nos afogarmos aí em lágrimas, né? Exatamente. E dar a volta por cima. Exatamente. É o muro das lamentações. É, o Todo judeu tem que ir pelo menos uma vez na vida nesse muro para lamentar, para lá, ou seja, chorar seus pecados. E escrever, né? Tem que escrever e ainda colocar
nas entradinhas do muro o seu sentimento. Olha, é religioso, mas é transformador. Dizem que quem faz isso se transforma. Assim como nós, quando a gente vai para Minas, ou quando a gente vê uma boa palestra, também serve para a gente. Desculpa. Eu gosto do Serginho porque ele tem umas pegadas maravilhosas. Bom, nessa questão do auto-perdão, ela é essencial. Por quê? O que foi que o Cristo nos ensinou? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não nos perdoamos, se nós não nos amamos e não nos respeitamos, como que nós vamos fazer isso com o próximo? Absolutamente nenhum de nós dá o que não tem. Como que nós vamos perdoar o outro se nós não perdoamos a nós mesmos? Como que nós vamos amar o outro se nós não amamos a nós mesmos? Então é nesse contexto que o Evangelho é maravilhoso, porque ele realmente te reforma, ele te modifica, ele te acorda, ele sacode, ele fala assim, acorda, você está na terra, graças a Deus, amém. E ele fala assim, evolui, ama, respeita, mas a si mesmo. Porque quando você se ama, se respeita, se perdoa, você ama, respeita e perdoa o seu próximo. Você entende que hoje você não está num dia bom. E amanhã, quando você vê alguém num dia não bom, você vai entender porque você ontem estava num dia não bom. Então, você passa a enxergar nos outros de acordo com o teu entendimento. E por isso é que nós voltamos lá no início. Lembra dos espelhos? Nós enxergamos espelhos. Então, quando nós temos esse amor por nós mesmos, quando nós temos esse auto-perdão, esse entendimento e principalmente a base, que é o Evangelho, nós passamos a entender melhor as pessoas, a amar as pessoas como elas são e amparar essas pessoas de acordo com a necessidade delas. Nós simplesmente não julgamos, mas ensinamos e amparamos. Veja como o Evangelho é fantástico. Ele fala assim, ame-se, porque quando você se ama, você ama o outro. E ainda completando, no Livro dos Espíritos, questão 916 ou é 619. Gente, eu troco. É dom, isso é gratuito de Deus. Ele pergunta assim, onde está Deus? E o Livro dos Espíritos responde, na consciência do homem. Por isso é que nós temos o sentimento de culpa. Por isso é que nós temos esses sentimentos. Porque Deus está dentro de cada um de nós. Agora, depende de cada um de nós buscar esse Deus, falar com esse Deus, estudar esse Deus e se melhorar, principalmente. Bom dia, Adriana. Tem uma coisa, querida. Tudo isso é da nossa reforma íntima, não é? Sim. É a nossa reforma íntima, nós temos que aprender a lidar com a nossa sombra. Exatamente. E como que nós lidamos com a nossa sombra? Nós Da lidamos... nossa reforma íntima, tudo. Então a gente tem que entender elas, não brincar com a sombra, né? Não. Tem que entender. Essa questão da sombra, ela é assim. Todos nós podemos dizer que somos dois, né? Porque tem o nosso íntimo mais íntimo e tem o nosso exterior, que é aquela pessoa que sai, que vai à luta, que mata um leão por dia, aquela coisa toda. E tem aquela pessoa mais íntima, que é aquela pessoa mais frágil. Vamos imaginar para a gente poder entender assim. Todos nós acordamos de manhã, vamos trabalhar, vamos estudar, viver a nossa vida, enfim, tem o nosso cotidiano, a nossa vida diária aqui. Mas nós temos também a nossa vida íntima, que são os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas inseguranças, os nossos medos. E isso, muitas vezes, nós não contamos para ninguém. Essas são as nossas sombras. Exatamente, nós não temos que contamos lidar para com ninguém. Nós, por exemplo,
somos uma pessoa determinada, mas lá no fundo nós somos muito tímidos, nós somos medrosos, temerosos, exatamente. Então, o que acontece? Sempre existirá dois. O que nós podemos fazer? Eu sou adepta à terapia. É importante. Sócrates disse, conhece-te a ti mesmo. E o que acontece? Infelizmente, há um preconceito muito grande quando se fala em terapia. Porque as pessoas acreditam que fazer terapia é coisa para louco. Então, graças a Deus, eu sou louco há 8 anos. Amo terapia. A psicologia, ela não é frescura, como alguns dizem. Ela é essencial, porque ela faz com que o homem volte para dentro de si e se conheça. A psicologia, ela é maravilhosa. E quando a psicologia é aliada ao estudo do espiritismo, ela fica fantástica, porque aí nós passamos a nos entender, a nos compreender de fato, e acontece uma verdadeira revolução, nós modificamos, porque nós passamos a entender que nós somos seres humanos factíveis de erros, e que nós precisamos, principalmente e acima de tudo, e inicialmente, nos perdoar. Porque quando nós falamos em sombra, a sombra ela já tem um contexto meio ruim, né? Escuro, a sombra, aquela coisa meio... E quando nós passamos a fazer a terapia, nós entendemos que essas sombras foram erros do passado, foram coisas não boas que aconteceram, mas, como nós dissemos lá no início, nós podemos fazer um novo começo? Não, mas nós podemos fazer sim um novo final. Nos imaginemos como a borboleta ainda no casulo. Os nossos erros, as nossas sombras são exatamente esse casulo. Agora, nos liberta, né? exatamente. Agora, quando nós passamos a fazer a terapia, quando nós passamos a estudar o Evangelho e vivenciar esse Evangelho de verdade mesmo, vou me melhorar, vou me reformar, aí nascem aquelas borboletas lindas. Ai, cada asa louca, linda, maravilhosa. E aí depende de nós. É como o nosso professor Samuel fala. Nós podemos chegar em casa com asas de morcego ou com asas lindas de borboletas ou de fadas, como queiramos. Isso depende única e exclusivamente de nós, absolutamente de nós. Ninguém nos faz mal. Nós é que permitimos que as pessoas nos façam. Que possamos ter esta consciência. Se existem sombras, depende única e exclusivamente de nós dissipá-las. De que forma? Enfrentando. Não adianta nós ficarmos com o pé atrás, não sei, tenho medo, não sei, tenho medo, ou naquela posição, coitado de mim que sou sofredor. Tem que se enfrentar, né? Não adianta, tem que se enfrentar. Enfrentar a si próprio e pedir sempre o amparo do alto. Ele sempre vem, através de uma pessoa, através de um livro, através de uma música. Nós sempre recebemos o amparo, jamais estamos só. E quando nós estamos determinados a nos enfrentar, a nos melhorar, fazer essa metamorfose tão fantástica e essencial para as nossas vidas, nós somos infinitamente amparados, fortalecidos e, com certeza, o resultado é sempre maravilhoso, porque as pessoas ao nosso redor percebem isso e modificam conosco. Então, quando nós fazemos o bem para nós estamos fazendo também o bem para as pessoas que estão ao nosso redor. Muda, né? Exatamente. Nós ficamos mais pacientes, nós ficamos mais tolerantes, nós ficamos mais sorridentes, mais apaixonados pela vida. Às vezes eles acham que você parece boba. Exatamente. Parece? Porque quando estamos felizes, nós resplandecemos isso. E quando nós resplandecemos a felicidade, as pessoas ao redor também ficam felizes. Notam a nossa diferença e entram nessa vibração amorosa, nessa vibração gostosa,
que é a vibração da risada, da gargalhada, do amor, da felicidade. E quando nós não estamos bem, fica aquela coisa sisuda, fechada, ruim, e aí fica aquele mau humor, e só fala em conta para pagar. Enfim, olha a diferença da pessoa que está feliz e a diferença da pessoa que só vive preocupada. Que possamos viver essa pessoa feliz, mas para que possamos viver essa pessoa feliz, nós temos que, de fato, nos conhecer, como nos aconselhou Sócrates, e fazer o que o Cristo nos ensinou, nos amar, nos respeitar. Porque só nos amando e respeitando é que nós vamos amar e respeitar também o nosso semelhante e viver em paz e harmonia. Nós estamos lendo um livro, terminando de estudar, reforma aí, você sabe que me ajudou muito. Nossa, É fantástico. muito. A leitura é essencial, sempre. Bom, muito obrigada a todos, uma excelente semana e que possamos sempre nos pautar nessa questão de nos conhecer e não esquecer do que o Cristo disse, nos amar, porque só assim é que seremos realmente felizes. Que possamos levar isso dentro dos nossos corações e pensar e principalmente colocar em prática. Não adianta só pensar. É como diz o Paulo, o amor em ação é caridade. E isso é o que vale. Que possamos colocar o nosso aprendizado em ação. Porque o nosso aprendizado nada mais é que amor. Nós estamos aqui aprendendo o quê? A amar. Então vamos colocar isso em ação para que isso se torne caridade e o nosso mundo possa ser melhor e possamos ser felizes e fazer as pessoas ao nosso redor tão felizes quanto nós. Muita paz a todos vocês. Bom, então vamos agora nos preparando para a segunda parte, que é a parte da doação, né? Eu vou pedir para a Benildes para fazer a nossa vibração e, na sequência, o Márcio para fazer a nossa prece final. Então, assim, depois de termos recebido tanto nesse domingo, que nós possamos doar. Doar é darmos o melhor de nós, do nosso íntimo, os nossos desejos para todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento em estado assim de insegurança, de tristeza, de angústia, de mágoa, que nesse momento ele possa receber o abraço fraterno e ter a certeza de que nós somos responsáveis pelos nossos atos e, acima de tudo, da nossa felicidade. Que nós possamos levar também aos hospitais aqueles irmãozinhos que estão lá tristes, sem esperança, que eles possam acreditar que, acima de tudo, temos o Senhor Pai, que sabe de todas as nossas dores e que possa nos acolher nesse momento e dar-nos força, esperança, para melhor passarmos por esses momentos. Também as crianças nesse planeta, que tanto necessitam, que elas possam estar mais conscientes e mais aptas a receber todo esse carinho que nesse momento estamos desejando a elas. Vamos aos orfanatos, onde estão lá os nossos velhos, sem família, que nós lembremos nesse momento de todos e possamos acolhê-los com um beijo carinhoso, um abraço fraterno. Aos presídios,
esses irmãos que também são nossos irmãos, que eles possam compreender o motivo que estão lá e se reformar a esse planeta, que possa ser envolvido por uma luz de amor, de esperança, de força, aos nossos governantes nesse momento, que eles possam lembrar da nossa humanidade sofrida, enfim, por nós mesmos, que nós, através dessa reforma, possamos ser como uma borboleta, levar a todos esses lugares por onde passarmos a esperança, a fé e a coragem. Vamos aos nossos lares, lembrar de todos que compartilham conosco todos os dias, que nós possamos levar também o amor, a solidariedade dos nossos erros e acertos. É maravilhoso, Pai, podermos estar aqui e lembrarmos de todos nós que somos errantes e, por que não dizer, a caminho do acerto. Muito obrigado, graças a Deus. Então nós agradecemos por essa reunião nessa manhã de domingo, por estarmos aprendendo com o Evangelho do Cristo, para podermos colocar em prática todos esses ensinamentos preciosos que nos auxiliam a viver melhor e auxiliam na nossa evolução. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Pedimos licença para encerrarmos essa parte dos trabalhos. Graças a Deus. Serginho, você vai dar.